inspirai, ó Senhor, as nossas ações, para que por vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Minha Santa Mãe, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é com grande alegria que celebramos a nossa Santa Irmã Morena. Sim, estamos falando hoje de Santa Josefina Bakhita. Isso, Bakhita, que significa afortunada. Estamos falando do século XIX, de 1869. Ela nasceu no Sudão e assim lá, naquela época, vivia a escravidão. E assim, ela foi vendida várias e várias vezes, passando por torturas, apanhando. Ela que perdeu os pais, nunca mais pôde vê-los. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, ela foi um grande exemplo de força, perseverança e oração. Ela que passou sua vida na escravidão, mas quando conheceu a Cristo foi tocada profundamente e soube assim se alegrar e esquecer aquele passado que a fazia sofrer. E assim agora trilhar um novo caminho com o seu patrão. Ela que tinha esse apelido carinhoso para Deus, o meu patrão. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos em Santa Bakhita um projeto de Deus. Que quando ela conheceu os sofrimentos da cruz e foi batizada, ela assim, quanto mais ela se entregou, mais ela amou. Foi exemplo de alegria e perseverança. Nas horas e adversidades mais difíceis, Santa Bakhita nunca deixou de sorrir. Ela, assim, é a primeira santa afrodescendente do continente africano. E assim, ela foi canonizada dia 8 de outubro de 2000 pelo Papa João Paulo II, então Papa. E assim, João Paulo II que apelidou ela como a Irmã Universal, porque ela acolheu todas as crianças, ela tinha um trabalho com as crianças. E assim ela acolhia cada criança e ensinava a rezar pelas pessoas que faziam mal a nós. E assim amar, e amar sem querer nada em troca, só gratuitamente. Então, conhecer a vida desta santa hoje nos mostra ter perseverança, alegria e acreditar que Deus é bom e bom a todo instante. Então, ela nasce em 1869 e assim ela nasce ali no Sudão, lá no leste da África, do continente africano. E assim ela é vendida desde pequena e desde pequeninha ela sofria, tanto que quando ela se torna religiosa, suas costas eram todas marcadas de rajadas de chicote. Veja que dificuldade que ela passou, mas mesmo assim ela perseverou. E como ela mesma dizia, eu fui libertada das correntes do mal por Nossa Senhora. Ela soube ver que Nossa Senhora acompanhou ela em todos os estágios da sua vida. Santa Josefina, então, não se sabe o nome verdadeiro que era dela, pois ela foi vendida muito pequena e como ela foi comprada e vendida várias vezes, seu nome se perdeu. Seus pais, ela ficou órfã de pais muito cedo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, chega que quando ela tinha 21 anos de idade, ela é comprada por um cônsul lá da Itália e vai para lá, para assim, em Veneza, ela foi cuidar de uma menina, da filha mais nova do casal que acabara de nascer. E assim ela se torna muito amiga da mãe e da menina. Cuidava como ninguém. E mesmo sem ter estudado, não sabia ler e nem escrever. Sonho de Bakhita era poder ler a Bíblia. E assim Bakhita, ela mesmo sem ter formação nenhuma, ensinava os valores de uma boa pessoa, aquela menina. Sendo que ela sofreu tanto, ela poderia pelo sofrimento se tornar uma pessoa ruim. Mas ela escolheu ser sempre alegre, dar um sorriso,
Não deixou que as adversidades e os sofrimentos da sua vida a entristecesse, a deixasse para baixo, mas sim soube se levantar como uma mulher de fé e perseverança e oração. Acontece que esse cônsul teve que ir com a mulher para a África, lá no Sudão, novamente à procura de negócios. Sabendo que o nome Baquita significa afortunada, ela mais foi comprada várias vezes, porque esse nome, os patrões de engenhos acreditavam que dava sorte, e assim ela foi comprada várias vezes. Então ela fica na Veneza, lá com a menina, sendo babada a menina, em resguardo com as freiras de Santa Margarida de Consol. E assim lá, nesta congregação, ao olhar para aquela cruz, ela que não sabia o que significava aquela cruz, ela sente no seu coração: quem é aquele daquela cruz que expressa tanto sofrimento, que era igual ao que ela sofria quando ela era escrava? E as freiras então lhe contam toda a história, ensina ela a ler e a escrever. E assim ela, tomada de um amor que ela buscava toda a sua vida, e assim ela soube que ele estava com ela no sofrimento, e foi por isso que ela aguentou e perseverou até ali. Uma coisa que eu acho linda na vida de Santa Josefina Baquita, que ela fala: hoje eu agradeço e amo aqueles que me bateram, aqueles que me escravizaram, aqueles que me venderam, porque através deles eu pude conhecer o meu verdadeiro Deus, pude conhecer o meu patrão. Porque as freiras até riam dela, porque ela chamava Deus de seu patrão. O meu patrão fez um grande milagre na minha vida. E assim, ela tinha uma devoção que era de você ficar boquiaberto por Nossa Senhora. E ela falava que ela só foi libertada da escravidão por causa de Nossa Senhora. A minha mãe, a bela dama, me libertou. E assim, quando o cônsul, junto com sua mulher, voltam para buscar Baquita e sua filha, ela já pede: quero ficar aqui. Aqui eu me encontrei com meu Deus. E assim ele dá esta liberdade. E assim, com esta carta de alforria, liberta da escravidão deste mundo, agora ela viverá, está livre para voar para Deus. E assim, ela ali se torna irmã religiosa de Santa Madalena de Canossa, da congregação. Passa seu noviciado, ela é batizada, recebe os sacramentos e assim ela é ordenada, então, irmã religiosa. Sendo religiosa, Baquita então ensina as crianças como era amar quem mais nos faz mal. Veja que Santa Baquita teve um coração generoso e perseverante de saber que, como Cristo nos pede pelo Evangelho, amai quem vos faz mal e rezai-vos por eles. E assim Baquita entendeu que ali está o grande segredo. Jesus que libertou ela das mãos do mal, da escravidão. E agora ela livre, liberdade do Espírito Santo. Ela soube perdoar, dar o perdão. Porque perdoar nos liberta. Porque quando o nosso coração não sabe perdoar, nós ficamos presos naquela amarra. E sempre voltamos ao ponto ali que falta perdão. E quando nos perdoamos, principalmente nós, nos perdoamos para perdoar a pessoa que nos faz mal. Então assim, seguiremos livres para o caminho de Jesus. Santa Baquita, que ali encontrou o seu Deus, encontrou o seu patrão, a irmã Morena. Então cuida das crianças e ensina a elas o amor, o Deus bom. Ela mesma fala uma frase para as crianças quando ela ensinava, que Deus é bom todo o tempo Deus é bom. E
Deus está pronto para nos acolher a cada instante. E as crianças gostaram de aprender com ela todas as leis da igreja, porque viam nela um exemplo vivo, uma testemunha de que, passado pelo sofrimento, ela venceu com Cristo Jesus, na perseverança, na luta, na força da oração. E assim Baquita, ao passar 21 anos como freira, assim, ela foi para o céu, com 78 anos de idade. Ela que nos últimos anos da sua vida sofreu novamente. Sofreu com uma doença que fazia ela relembrar os tempos de quando ela era escrava. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, as freiras viam nela uma luta para a santidade. Como ela queria se encontrar com aquele Deus, com o seu patrão, com o dono e senhorio da sua vida. Ela deu a sua vida para as mãos da Virgem Maria. E ela fala, no último momento da sua vida, quando ela estava para morrer, ela fala: a Virgem veio me buscar para me levar para o meu patrão, a bela dama. E assim ela parte para o céu. E hoje nós celebramos uma santa de uma perseverança, de uma fibra, que ao passar pelo sofrimento, soube ver Cristo como fonte de força e de luz, para assim submergir das trevas e viver na luz de Cristo. Que nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs, na vida que nós vivamos e vive, possamos, como Santa Baquita, esta afortunada de Deus, a irmã Morena, possa nos mostrar uma delicadeza, orar por quem mais nos faz mal. Esta é a mensagem de Santa Baquita. Amar, amar e amar. Passar pelo sofrimento amando, para que depois do sofrimento a graça recaia sobre nossas vidas. Como ela encontrou Cristo Jesus, e quando ela entra naquele convento para ficar com as irmãs ali de Santa Margarida Cônsul, que ela olha para a cruz e fala: quem é aquele que está sofrendo como eu sofria sendo escrava? E assim, meus irmãos e minhas irmãs, quando ela ouve o nome Jesus, há uma mudança interior e profunda no seu coração. Então há a conversão pelo amor. Porque ela vendo o sofrimento que Jesus passou na cruz por ela, então ela nunca deixou de ser alegre. Uma coisa que marcou as irmãs que viviam com Santa Baquita foi a sua alegria e perseverança nos momentos mais difíceis. Quando ela estava na decadência da sua doença, que a fazia penar, sofrer amarguramente, ela nunca tirou o seu sorriso do rosto, de acreditar que Jesus e Maria, a minha bela dama e meu patrão, estavam passando comigo. Que hoje, sabendo que esse Deus é bom, que devemos amar por quem nos faz mal, devemos perdoar. E assim, perdoados, amemos mais e sejaremos muito mais felizes. E sendo felizes, encontraremos o dono de todos nós, o dono da minha alma, do meu coração, e a Virgem Maria, que liberta e salva do mal. Como Santa Baquita fala: eu fui liberto pela bela dama, pela Virgem Maria. Que Deus hoje possa nos abençoar. Nossa Senhora, Santa Baquita, Santa Josefina Baquita, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa, na tribulação, no sofrimento, amar. Você possa perdoar. Você possa ser alegre. Sempre estar com um sorriso no rosto. Porque para Deus nenhuma coisa é impossível. E Ele assim nos dá a alegria de cada dia, no sofrimento, perseverar com Ele. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal.